Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de evangelismo. No material de vocês está o tema Evangelismo e Discipulado, como ganhar almas no mundo moderno. Nós estaremos iniciando essa primeira aula, mas antes de tudo eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, saudar você, aluno das plataformas virtuais, que Deus abençoe a cada um. É motivo de alegria estarmos aqui edificando o reino do Senhor. A princípio, nós estaremos introduzindo nesta primeira aula as questões importantes, primárias, para se ganhar almas, para se evangelizar, ou para discipular no mundo moderno, tá bom? Então, nós teremos aí nessa aula o assunto do evangelismo no mundo moderno e algumas noções sobre o discipulado. E antes de tudo, quero agradecer a Deus, agradecer a cada um, agradecer a equipe técnica que nos ajuda aí, né, com o som, as filmagens, e todos os alunos e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como introdução, eu quero dizer que esse imperativo de Mateus 28, versículo 7, pode ser realizado no século 21. No mundo moderno, a palavra de Deus continua viva, perfeita e eficaz, e a voz de Jesus Cristo ainda ecoa nos nossos ouvidos, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Tá bom? Este aqui é um estudo prático. O que é um estudo prático? Que o propósito disso aqui é que você viva, que você pratique, que você traga à existência, debaixo da sabedoria de Deus, o que está escrito aqui. Tá bom? Como dizia Olavo de Carvalho, um grande referencial da filosofia brasileira e cristã, aquele que lê, mas não consegue aplicar o que lê, não passa de um idiota. Então Jesus não chamou um povo idiota. Jesus chamou discípulos, praticantes da sua palavra. Amém? Eu quero começar com vocês analisando essas três questões aqui para que nós possamos chegar a um denominador comum. A primeira a gente vai ter que pensar na ordem de Jesus. É isso que deve começar a se movimentar dentro dos seus pensamentos. A ordem de Jesus. É nisso que você tem que pensar primariamente. A segunda coisa é você pensar no mundo de hoje. Como funciona o mundo de hoje? E a terceira coisa é você unir essas duas coisas citadas acima. A ordem de Jesus com o entendimento de como funciona o mundo hoje. O conhecimento ele é importante, mas o conhecimento que leva você à prática. Não pense que porque você fez um curso, teve uma noção intelectual, você está preparado para ganhar almas. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Porque no que se trata de realizar a obra de Deus, nós dependemos do Espírito Santo. E muito mais do que informações, nós precisamos de poder, de autoridade. E é isso que a gente quer trabalhar nessa primeira aula. Por quê? Porque nesses meus muitos anos de acadêmico, né, de teólogo, de estudante, eu tenho visto a igreja investir muito na intelectualidade de um futuro discípulo, de um futuro líder cristão. Eu vi muitas escolas apostar na pessoa como um sucesso para o ministério, pautando a sua intelectualidade. Eu sei que numa escola
secular, aquele que mais se destaca intelectualmente, todo professor vai olhar para ele e vai dizer, isso aí é um aluno promissor, isso aí tem um bom futuro. Mas no reino de Deus, no que se trata de ir lá e evangelizar, ganhar almas, discipular, intelectualidade não é o suficiente. Eu escolheria claro que nós precisamos dos dois, mas se eu fosse escolher alguém desses alunos aqui, ou da plataforma que nos assiste, como um candidato promissor a ser um grande líder, um grande ganhador de almas, eu não mediria primeiramente pela sua intelectualidade. Eu mediria pelo coração. Aquele que eu visse um coração que chora, que deseja ganhar almas, que quer acima de tudo ver a salvação acontecer na vida de outro. Paixão, busca, dedicação, dependência de Deus no seu poder. Eu mediria por esses requisitos em primeiro lugar e deixaria a capacidade intelectual em segunda instância. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que ter noção da ordem em tempos de tanta informação, que é o mundo moderno. A gente recebe tanta informação que no fim do dia a gente está esgotado. E no fim do dia, se você quiser anotar ali aquilo que você pode tirar resumidamente de bom para a sua edificação, você não lembra mais de nada, porque você ouviu de tudo. De tudo. Desde o que é mais importante ao que é banal. Então, é muito importante o aluno filtrar aquilo que ele quer ouvir, que ele quer seguir, para que ele sempre esteja se alimentando daquilo que realmente o mantenha espiritual e preparado para a sua missão. A ordem de Jesus. Então, para isso, para essa questão de ganhar almas, nós temos que ter algumas coisas aqui, irmãos. Tá bom? Uma experiência com o novo nascimento. Não tem como quem não nasceu de novo ganhar almas. Eu não estou falando de você frequentar a igreja. Eu frequento a igreja 1 ano, 2 anos. A questão não é essa. A questão é ter nascido de novo. Deu para entender? O ganhador de almas, o evangelista, o discipulador, ele tem que ter nascido de novo, que é o maior milagre. O maior milagre que Jesus pode operar na vida de alguém não é fazer cego ver, morto ressuscitar, é alguém ser transformado do homem velho para uma nova criatura segundo o Espírito. É o maior milagre. Ele tem que ter, isso é importante, ter sido batizado nas águas, tá? Ter capacitação espiritual mediante o conhecimento da palavra de Deus e vida de oração, tá? Para que seja dirigido e respaldado pelo Espírito Santo. No que se trata de você falar com alguém, convencer alguém a seguir um caminho, você tem que ser a primeira pessoa a ter experimentado. Uma pessoa sem experiência, ela não vai ter autoridade para convencer alguém a seguir o que ela fala. Então, se você vai ganhar almas e o processo básico, a conversão, o batismo nas águas, que a pessoa comece a orar, comece a conhecer a palavra, comece a produzir novos frutos, você já tem que ter passado por isso. O que você for tratar tem que ser uma coisa que você já experimentou. Então isso aqui é uma missão para novos convertidos. Exatamente, para novos convertidos, né? Perdão. Para novos nascidos. Essa é a expressão que eu quero usar. Para novos nascidos, essa é a missão da igreja. Por quê? Porque a única entidade que pode ganhar almas, pregar a libertação do cativo, para transportar alguém do reino das trevas para a luz, é somente a igreja, não existe outra instituição. Então, se a igreja não ganha almas, o que aconteceu com ela? Ela falhou. Porque ninguém mais pode fazer. É uma missão exclusiva do cristão. Só de estudar isso aqui, irmão, já me dá temor. Saber que eu aceitei Jesus não foi para ficar vendo espetáculo, mas para ir para a guerra. É o único motivo, e as Escrituras, eu tenho base bíblica, as Escrituras vão dizer isso, que o motivo de Cristo ter nos transportado das trevas para a luz
de ele ter feito o que ele fez na sua vida e te colocar no reino dele, é só para isso. Para você divulgar o reino dele, fazer o reino dele crescer. O único livro que relata a história da igreja, vamos dizer assim, o único livro histórico da Bíblia, no Novo Testamento aqui, é Atos. Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo. Alunos, você vai perceber na história da igreja, quando começou isso que a gente faz aqui, cantar hino, evangelizar, dirigir culto, ministrar oferta, ajudar o pobre, orar pelas pessoas, ungir, tudo isso que a gente faz começou aqui. Então, a igreja neotestamentária é o modelo. E nesse modelo, nós vamos ver o seguinte, que ninguém saiu a converter o mundo, que foi a ordem de Jesus, sem um processo de contínua oração para receber o poder. Se você quer ganhar almas hoje, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma vida de contínua oração, buscando o poder para isso. Então deve haver um interesse de você, cristão, em buscar poder em oração para evangelizar, para ganhar almas neste mundo moderno de hoje. Nós vamos ver exemplos, Lucas 24, 49. Eu deixo tudo no material para ficar bonitinho, né, para ninguém reclamar, né, irmão? Tudo no material. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de quê? Então, qual foi o primeiro passo para a igreja primitiva começar a sair convertendo o mundo para Jesus? Se isolar em oração, buscando poder. Então, você que não conhece aí a separação para oração, você precisa passar por esse processo até que você receba a autorização do céu para realizar essa vontade. Quem não ora não ganha almas. E que oração é essa? Oração pedindo almas. Deus, eu quero ganhar almas. Deus me capacita, Deus me reveste do poder. Ficar em Jerusalém é o figurativo de um local secreto de busca antes de ir. Irmãos, eu não vi ninguém, isso aqui é importante, ninguém que não esteve com os discípulos nesses momentos de oração, até o poder do alto descer, que foi enviado pelo Espírito Santo. Um erro que nós cometemos como igreja, a gente quer enviar pessoas que não gostam de orar. As pessoas que não participaram dessa oração foram excluídas desse chamamento. Se você ler o livro de Atos, você não viu ninguém pregando, impondo as mãos, batizando nas águas e no Espírito Santo, que não tenha sido essas pessoas que ficaram em oração, esperando o poder chegar, que chegou em Atos 2 com a descida do Pentecoste. Atos 1,8 vai dizer assim, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Se busca poder para quê? Para testemunhar a respeito de Jesus. É essa a missão da igreja. Buscar poder para ser autorizado a falar das maravilhas, da grandeza que há em Jesus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então você busca e espera receber. Os apóstolos, mais alguns seguidores, eles ficaram um período determinado, de uma forma bem rápida, em comunhão restrita à oração com outros salvos para isso. Tá? E eles têm a experiência para nos ensinar hoje a não passar vergonha. Se você não passar por esse processo, que é a ordem de Jesus, se revestir até receber o poder, você corre o risco de passar vergonha.
Se você for despreparado, você passa vergonha. Pregar despreparado, abrir um culto despreparado, visitar um lado despreparado, você pode passar vergonha. Então é necessário preparação espiritual conforme a base bíblica. O livro de Atos vai mostrar que nunca ninguém faz evangelismo ou discipulado por vontade própria. É o Espírito Santo que escolhia, tá? E enviava todos, sem exceção. Não existe discipulado sem o Espírito Santo. Você que é igreja, você foi escolhido para pregar a palavra. Mas você precisa do Espírito Santo. Você tem que querê-lo. Olha as bases bíblicas aqui. Em todo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque quem manda em tudo é o Espírito Santo, não é o homem. É o Espírito Santo. Olha só que interessante. Em Atos 13, versículos 2 ao 4, e servindo eles ao Senhor e jejuando, vocês estão vendo a busca? Disse o Espírito Santo. Quem disse aqui? O Espírito Santo. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem está separando Paulo, o Saulo aqui, que virou Paulo? O Espírito Santo. Quem separou Barnabé? O Espírito Santo. Que separar é santificar, né? Que é deixar a pessoa exclusivamente para o propósito de evangelizar. Até esqueci para o pessoal deixar o celular aí no silencioso, né, por favor. Tá? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui a gente vê uma autoridade abençoando as pessoas irem, que também é importante. Ter uma cobertura. Mas isso aqui é um resumo do que eu quero falar. Então a gente não se detém nessa questão de liderança de intermediários. E assim estes enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 16:6, você vai ver o Espírito Santo impedindo alguém que queria evangelizar. O mesmo Espírito Santo que permite, também proíbe. Tem gente, né, o pessoal fanático, tipo, eu queria fazer uma obra, não deu certo, foi o diabo. Né? Tudo é o diabo, isso é fanatismo religioso. Deus não é mais todo-poderoso, não. Deus não, ele só tem que deixar você fazer o que você quer, ele não pode dizer não, mas não. Então a soberania de Deus mostra que ele faz como quer, ele permite, também proíbe. E olha só, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos 4:31. E todos eles orando, olha que a palavra oração de novo, gente. Quem quer ganhar almas tem que ter vida de oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então tem que ser permitido pelo Espírito, tem que ser cheio do Espírito para você cumprir aquilo que é o seu dever, que é a sua obrigação. Você vai ver que não é só Deus que tem que fazer, tem que ter uma cooperação humana. Não é porque eles foram escolhidos que eles iam ficar sentados esperando Deus levantar eles, pegar eles pelo braço e fazer. Eles quiseram, eles desejaram, eles obedeceram o mandamento, as regras para isso acontecer. E a igreja do século 21 precisa entender que ela deve obedecer às regras para cumprir o seu papel. Ainda tem que ter tempo e vida com Deus e receber esse poder, ser direcionado por Deus para cumprir a sua missão. Essa é a ordem de Jesus. Buscar revestimento e ir. Quando ele te mandar, você ir. Tá? A segunda coisa é pensar no mundo de hoje, irmãos. Evangelizar tem muito a ver com humanas. Você tem que se identificar com o próximo. O individualismo, ele é ruim quando ele só é centrado em você mesmo. Quando você só pensa nas suas individualidades, esquecendo a individualidade alheia, as diferenças alheias. A pessoa que quer ganhar almas, ela tem que entender o mundo de hoje, entender não você, o que você pensa, o que você quer, mas o que o outro pensa, o que o outro deseja.
o que o outro está passando que é diferente de mim? Qual é a realidade que eu vejo em volta da minha pessoa? Conhecer o mundo de hoje é entender as expectativas das pessoas. Qual a maior preocupação das pessoas? Qual é a maior necessidade das pessoas? O que as pessoas estão mais presas ou o que elas têm mais medo? Você começar a entender o mundo de hoje. Para onde o mundo está correndo, o que as pessoas estão projetando alcançar, para que você saiba lidar. Tem uma mensagem que convença. Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui. Na época de Jesus, a maior necessidade era cura. Era uma época bastante limitada, falando a questão da medicina, de recursos financeiros. A maior necessidade era cura. Hoje a medicina evoluiu. Qual é a maior necessidade de hoje de uma pessoa? Será que é moradia própria, sair do aluguel? Será que é ter um carro? Porque você vê que as pessoas hoje precisam, carro não é mais luxo, carro é necessidade. Então você tem que entender aonde está a necessidade do mundo de hoje. Ser bem-sucedido financeiramente, ter formação acadêmica. Quando você começa a conhecer o mundo hoje, aonde as pessoas extravasam as energias, aonde elas querem buscar prazer. As festas, as bebidas, você quando entende o mundo de hoje, as pessoas hoje estão tranquilas ou vivem ansiosas, estressadas. Tudo isso é importante você conhecer o mundo de hoje para cumprir a ordem de Jesus. Os discípulos sabiam como era o mundo da época deles. Sabia quais eram as expectativas da época deles. Então eles usavam a mensagem da época. Falavam das expectativas e necessidades da época. E no século 21, irmãos, você não vai falar para uma pessoa que vai orar para Deus dar para ela um jumentinho novo. Porque ninguém aqui anda em jumento. Andava na época de Jesus. Você vai em plena capital, porque a riqueza era jumento, você vai falar que Deus tem um jumento para a pessoa. Não, você vai falar que Deus tem algo dentro do século 21. Você está precisando desse carro, esse carro novo, próprio, para você trabalhar, Deus vai te dar. É entender o mundo de hoje, não ficar bitolado, isolado. Você tem que saber o que está passando nas mentes, nas massas, para que você consiga unir os dois. Uma pessoa que consegue unir os dois, a ordem de Jesus, com entender o mundo de hoje, ela vai ganhar almas. Ela vai saber usar a isca certa. Por exemplo, a campanha na igreja é uma isca para o mundo moderno. Você vê uma coisa que as pessoas estão precisando, estão preocupadas, você lança um tema, aquilo atrai as pessoas, e ali elas ouvem a palavra. E aquele tema que atrai é só praticamente mais a isca. Quando você conhece o mundo de hoje e cumpre a ordem de Jesus, você está unindo os dois e você consegue ter sucesso, tá bom? Então estude o mundo de hoje, conviva com as pessoas, pergunte, se relacione. Amém? Não fique vivendo num mundo isolado das coisas. Você tem que se lançar no alheio para você se identificar. Ninguém vai seguir uma pessoa que não se identifica com ela. E eu estou falando de pecadores, irmãos? Então tem que se identificar com o pecador para poder ajudá-lo. Outra coisa, evangelismo à distância e contato pessoal. Isso aqui é importante a gente aprender, igreja, alunos. Vamos lá, então, na modernidade, o maior meio de comunicação sendo usado aí, digital, é a internet, sim ou não? É a internet. Então as pessoas estão trabalhando, fazendo diversas tarefas, se relacionando à distância. As pessoas às vezes estão até em continentes diferentes, estão trabalhando, estão se relacionando por causa dos benefícios da internet. Isso é uma realidade. E elas não precisam de um contato pessoal para fazer isso mais.
Antigamente, tudo era baseado em contato pessoal. Você tinha que ir lá no lugar, falar com alguém pessoalmente. Hoje, quase você não faz isso fisicamente. Tudo é via internet. Você vai comprar, não vai na loja mais. Você compra pela internet, chega em casa. Tá, por um lado isso é bom. Mas só que a gente tem que entender uma coisa. Ainda que a internet tenha sido uma bênção até para a pregação do evangelho, alcançar pessoas que moram longe, que não podem estar na sua igreja, pessoas que estão em hospitais. Por mais que ela seja uma bênção, o ruim é quando as pessoas evitam ter um contato pessoal para ficar em casa somente, fazendo tudo pela internet. Aí está o perigo. Esse é o maior perigo, um dos maiores perigos do século XXI para evangelismo. Pessoas que querem ficar em casa, tendo tudo online, à distância. Então, o que eu venho falar para você com essa questão de evangelismo no contato pessoal e o evangelismo à distância? Que mesmo que você possa usar, e tem que usar as redes sociais para evangelizar, para falar com alguém, como o WhatsApp, o Facebook, tem TikTok, estão usando tudo aí, Telegram, que mais? Instagram, YouTube, as plataformas. Ainda que isso seja bom, mas você não pode colocar isso como seu foco. Muitas pessoas estão errando, a igreja está deixando de ter o crescimento que deveria, porque a gente não está sabendo lidar com a modernidade. Está focando nisso aqui, está gostando desse conforto, e não está vendo a parte ruim. Vou dizer que a internet, a gente não é fanático, a internet é do diabo, não. A internet tem seu lado bom e seu lado ruim. Tá? Então, é um meio de comunicação, é importantíssimo. Mas a igreja tem que saber usar. Mesmo que você, esse é o intuito do curso, use o evangelismo à distância. O evangelismo à distância é o meio. Tá? É o meio. Mesmo que você use o evangelismo à distância, o seu foco é conseguir o contato pessoal. Se envolver com o ser humano, com o próximo. A modernidade, outras coisas que contribuíram para esse conforto. As pandemias. Aquela pressão midiática para que as pessoas se distanciem. Isso, em certa parte, atrapalhou as missões, o evangelismo, o discipulado. Por quê? Porque a gente precisa de um contato pessoal. A gente precisa de se relacionar para viver a coinonia cristã. Então, o sistema mundial trouxe obstáculos, mas a minha palavra que eu leio, que é a palavra de Deus, que é a sua, nos deu um ide e nos diz que as portas do inferno não prevalecem. Aí eu quero ver se aleluia, se você está ganhando alma então no mundo moderno e confirmando que a porta do inferno não prevaleceu contra você. Porque a minha crítica aqui é uma igreja que deixou aquilo que foi prejudicial ao evangelismo, assumir e aceitar. Aí você vê a pessoa, você viu na época de pandemia a pessoa indo no mercado, pegando o metrô, indo para a feira, mas dizendo que não pode ir para a igreja por causa do Covid. Esse evangelismo à distância, o que aconteceu, que já estamos saindo dessa situação, não pode impedir você de ter o contato pessoal. Aí a gente se depara com uma igreja que não quer ter contato com ninguém, só quer vir para a igreja. Só quer vir para o templo. E aí é o erro. Aí é o erro, você só quer vir para o templo, mas você não dedica um tempo
para o evangelismo, mesmo sendo à distância, como um meio estratégico, e não se dedica a um contato pessoal que é o propósito. Pessoal, galerinha, salvos em Cristo, o seu propósito é se relacionar com pessoas para ganhá-las para Jesus. Nós não podemos deixar o sistema tirar isso da gente. Tirou isso, tirou a identidade. Se você é um crente da moda, que só diz que é crente e vive para você, sua identidade foi roubada. Porque esse é o propósito eterno, vamos dizer assim. Eterno não, porque na eternidade não vai se precisar de pregar, mas eu falo em questão enquanto existirmos na terra. Enquanto houver vida na terra, esse é o propósito da igreja. E eu quero dizer para vocês, dentro desse contexto aqui, que você comece a colocar isso como parte do seu dia a dia. Senão a gente pode pegar essa aula aqui e jogar no lixo. Se depois dessa aula você continuar fazendo as mesmas coisas, dizia o sábio, né? Nunca se tem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você viu que não está ganhando alma, se você viu que você está sendo uma pessoa infrutífera, e vamos falar aqui abertamente aqui, né, sem massagem o evangelho, se você está percebendo que o seu destino é a perdição, porque você vai ser cortado e lançado fora porque não gera nada. E você percebeu isso e veio para cá. O Espírito Santo te moveu, você entendeu de alguma forma que eu preciso aprender a ganhar almas. Acredito que você veio por esse objetivo. Né? Então não adianta nada você ter essa motivação certa de perceber que precisa mudar, mas continua fazendo as mesmas coisas, vivendo só para você. Seria jogar todo esse investimento no lixo. Mas se você, depois desse curso, pegar seu caderno e começar a anotar o que você faz, de manhã eu acordo, faço isso, eu trabalho, e o que eu posso renunciar, arriscar para encaixar isso aqui na minha vida. Se você fizer isso, valeu a pena você estar aqui. Agora, se você só ouvir e ignorar, não tem como ter resultado de forma nenhuma. E é o que o brasileiro gosta de fazer, fingir que ouve. Sempre querendo fazer as coisas das formas mais fáceis. Sempre o jeitinho de enganar. Só que a gente está num reino que não se permite enganar e ser enganado. É um reino de verdade e justiça. Eu estou fechando essa aula de hoje para vocês aí da plataforma, os que estão aqui presentes, com esse conselho aqui, ou até mesmo ordenança. Se tratar de cristãos assistindo, é uma ordem, que é uma ordem de Jesus. Que você comece, já que você quer resultado diferente, quer ganhar almas, então não continue fazendo as mesmas coisas. Então você vai pegar no seu dia a dia e você vai achar alguma coisa que você possa renunciar, que você faz, suas 3 horas no celular vendo banalidade, por exemplo. Tirar esse hábito, principalmente aquilo que você vê que é desperdício, que é só para você mesmo, e encaixar nesse tempo essa atividade de começar a procurar alguém para falar de Deus, para saber como ela está, mesmo que use o sistema de evangelismo à distância, o WhatsApp, que é muito usado, por exemplo. E como é que você está? Você está bem? Que bom, que dia a gente pode se ver? Mesmo que você use o meio, mas que você venha ter como propósito ter um contato pessoal com essa pessoa. E eu resumo aqui, o que é discipulado, irmão? Não é se encher de conhecimento, é convivência. Só se discipula alguém, ganha alguém, se você convive. Se essa pessoa faz parte do seu tempo. Uma igreja individualista, egocêntrica, não vai entender o que é ganhar almas
Mas uma igreja que é aberta ao Espírito Santo, que ora como foi falado, que recebe a autorização, porque a igreja é escolhida para ganhar almas, ela vai dedicar esse tempo para se relacionar. O que Jesus fez para ganhar os discípulos? Ele ensinou, mas ele viveu junto. Ele teve que comer junto, ele teve que andar junto, criar vínculo social. Então comece a criar vínculos com pessoas que você percebeu que ainda não são salvas. Comece a criar um vínculo com essas pessoas e, claro, talvez que eu vou falar aqui vão ser assuntos mais para frente, como ganhar almas e outros. Mas a gente trata novamente esse assunto, mas que vocês entendam isso. Comece a focar em alguém, para que você ganhe confiança, o relacionamento. Cristão significa pequenos cristos. A pessoa não pode olhar em você e ver só mais um religioso, que fala, mas não se importa com ninguém. Ela tem que ver em você um Cristozinho. Ela tem que olhar em você e ver, eu vejo um pouquinho de Deus nessa pessoa. Então, quando você se relaciona, seja onde for, na casa, na rua, no trabalho, que você começa a fazer amizade, e aí a pessoa vai começar a se abrir para você. Falar, poxa, eu estou passando um problema lá no meu casamento, ou com meu filho, ou estou estudando para uma prova, e você vai se relacionando. Não. Daqui a pouco, a pessoa vai começar a sentir segurança, ela vai perceber em você, pelas suas palavras, pelo seu apoio, seu interesse nela, ela vai perceber a atenção que está sendo dada. E quando você menos espera, ela vai estar pedindo conselho para você, e ela vai saber que você é crente. Então vai ter uma confiança. Quanto você menos esperar, tendo esse contato, ela vai querer ir para a sua igreja. Ela vai querer estar perto de você, ela vai querer conhecer o seu segredo. Qual o erro das pessoas? Olha como é que elas querem ganhar a alma hoje. Vive o tempo todo para elas, aí vem uma pessoa e entrega um panfleto. Vai lá na igreja. Eu nem conheço essa doida, vou lá na igreja. Errado. Como se ganha a alma? Não é mandando ir para a igreja, é tendo contato com essa pessoa, mostrando que você tem interesse nela. Que você está se apresentando como um amigo, como uma pessoa disposta a ajudá-la. E aí, você vai ter todo o poder na mão de trazer essa pessoa para a luz. Às vezes não vai precisar nem te convidar. A pessoa fala, eu vou na tua igreja. Porque eu vejo você diferente demais. Nossa, você tem uma coisa legal, eu estou perto de você, eu me sinto mais forte. Então, você saber atrair pessoas pelo relacionamento. Gente, é tão simples. Ganhar almas é mais simples do que a gente pensa. E eu fecho a aula com esse foco. Recapitulando, quando você entende que tem uma ordem de Jesus para você e conhece um pouco do mundo de hoje e une os dois, você vai ter o preparo e você pode usar, tem um meio de se evangelizar e o propósito é chegar pessoalmente, palpavelmente na pessoa. Quem já trouxe gente para Jesus aqui, eu lembro de você teve que encostar na pessoa, conversar com ela, dar um sorriso, vir com carisma, não foi? Até ela chegar aqui. Você não já chegou do nada, vai lá na igreja e teve um processo. E o Espírito Santo vai trabalhando nesse processo, vai te ajudando, vai convencendo e a gente ganha. Eu fecho a aula de hoje mostrando aqui já uma grande aplicação prática para se ter sucesso em ganhar almas no mundo de hoje. Veja na sua vida o que você pode jogar para o lado e colocar tempo para isso. Ganhar almas requer renúncia. Vê um tempinho que você possa fazer isso diariamente. Usando o meio, a estratégia. Qual o propósito? Chegar até a pessoa. Posso começar nas redes sociais. Mas isso é só a estratégia aqui. Mas o meu propósito é chegar até a pessoa. Chegou até a pessoa, se envolve com ela, você vai ter sucesso. Você vai ser um ganhador de almas no mundo moderno. Amém? Aplauda o seu Jesus e até a próxima aula. Obrigado.